Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo ao canal Locran. Eu sou Ícaro Moura, o seu guia por histórias que arrepiam até os mais corajosos. Hoje, vamos falar de uma trama de tirar o fôlego. 3 heróis. Uma missão impossível. Um mal incontrolável. Jason Barnes, Nina Vigdis e Guilherme Lupercio, o lendário trio de ouro, enfrentam a temida Corte Vermelha e criaturas que desafiam a lógica. Chupa-cabras, demônios e anjos caídos são só o começo. Então, antes de mergulharmos nessa aventura, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos juntos desvendar os segredos mais obscuros. Capítulo de hoje: A Verdade no Sangue. Jason mal teve tempo de pensar antes que a escuridão os engolisse. Era como se o mundo ao redor simplesmente desaparecesse, substituído por um vazio denso e opressor. Cada som, cada cheiro, tudo se dissolveu, deixando apenas o frio que parecia se infiltrar em seus ossos. Ele apertou o facão em mãos, sentindo a textura fria e familiar da empunhadura, mas logo algo aconteceu. Uma luz intensa emanou da lâmina, cegante e inesperada, iluminando o vazio ao seu redor. "O que é isso?" Jason murmurou, os olhos arregalados enquanto observava a arma pulsar com uma energia que parecia viva. De sua mão direita, uma aura branca brilhava, quente e reconfortante, como o sol em um dia de verão. Da esquerda, uma sombra negra dançava, ondulante e inquieta, como fumaça viva. Ambas as energias se equilibravam, convergindo em uma harmonia tensa que fazia seu coração disparar. "Jason!" A voz de Nina cortou a escuridão, cheia de urgência e medo. Ela lutava para se livrar de uma criatura que parecia um morcego gigante, suas asas golpeando o ar em ataques ferozes. "Eu não sei o que é isso." Jason gritou de volta, erguendo o facão. Ele cortou uma criatura que o atacava, vendo-a se desfazer em cinzas com um grito agudo. "Mas temos que sair daqui agora." As criaturas continuavam surgindo, sombras grotescas com olhos brilhantes que pareciam atravessar a alma. Elas avançavam como uma maré negra, mas a aura ao redor de Jason as mantinha à distância. A luz branca queimava qualquer uma que se aproximasse demais, enquanto a sombra negra as atraía, sugando sua energia antes de destruí-las. "Jason, atrás de você!" Nina gritou, sua voz cheia de pânico. Ele girou rapidamente, o facão encontrando a pele viscosa de uma criatura que havia se aproximado em silêncio. A luz e a escuridão trabalharam juntas, obliterando o monstro em um instante. Apesar do caos, Jason sentia algo estranho, quase natural. Como se aquele poder sempre tivesse estado ali, esperando para ser despertado. Enquanto isso, do outro lado da clareira, Guilherme observava a cena, os punhos cerrados e o rosto uma mistura de raiva e arrependimento. Ele sabia que tinha cruzado uma linha perigosa. As criaturas da Corte Vermelha eram selvagens, muito mais do que Eberhard havia prometido. Tudo o que ele queria era seu irmão de volta, mas agora via o erro que havia cometido. "Você fez sua parte, garoto", disse Eberhard, sua voz baixa e cortante como uma lâmina. "Agora, veja o início de nosso reinado." Guilherme engoliu em seco, sentindo a presença do homem mais perto do que gostaria. Ele não respondeu. Em vez disso, sua mente trabalhava freneticamente. Ele sabia que havia sido manipulado, mas ainda havia tempo para corrigir as coisas, ou pelo menos tentar. Seus dedos tocaram um dispositivo escondido em seu casaco, uma invenção improvisada que ele havia criado como uma saída de emergência. Com um aperto decidido, ele ativou o dispositivo. Uma explosão de luz preencheu a clareira, intensa e cegante, forçando as criaturas a recuar com gritos estridentes. Até mesmo Jason e Nina se viraram, protegendo os olhos do brilho. "Corram!" Guilherme gritou, sua voz ecoando acima do caos. "Agora!" Jason não hesitou. Ele agarrou a mão de Nina, sentindo seus dedos trêmulos entre os dele, e juntos atravessaram a clareira, correndo o mais rápido que podiam. Atrás deles, o caos continuava, mas por um momento precioso, eles tinham uma chance de escapar. Guilherme permaneceu para trás, encarando as consequências de sua escolha. Eberhard o observava, seus olhos frios e avaliadores. A batalha estava longe de terminar, mas Guilherme sabia que havia tomado um passo em direção ao lado certo, mesmo que custasse caro. Enquanto Jason e Nina corriam pela floresta, o poder que fluía por Jason começava a diminuir, mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Algo havia despertado dentro dele, algo que mudaria tudo. E, no fundo, ele sentia que aquela batalha não era apenas sobre sobreviver.
Era sobre descobrir quem ele realmente era e o que estava destinado a fazer. A explosão de luz foi como um farol em meio à escuridão, cegando não apenas as criaturas, mas também Jason e Nina. Jason apertou a mão de Nina com firmeza e a puxou para fora da clareira, enquanto os monstros, desorientados, guinchavam e recuavam. O som de seus passos frenéticos ecoava pelo solo apodrecido da floresta, misturado aos rugidos distantes das criaturas. Guilherme. Nina tentou olhar para trás, mas Jason a impediu. Ele fez isso por nós. Não podemos desperdiçar a chance que ele nos deu, disse Jason, com a voz rouca. Seu coração estava pesado, mas a urgência em seus movimentos não deixava espaço para hesitações. As árvores grotescamente contorcidas pareciam se aproximar, como se a própria floresta tentasse detê-los. A explosão de luz foi como o sol rompendo uma tempestade, ofuscante e avassaladora. Jason sentiu seus ouvidos zumbirem enquanto o clarão engolia a clareira, desorientando as criaturas que os perseguiam. Ele não hesitou. Agarrou a mão de Nina com força, a urgência queimando em seus movimentos. Não olhe para trás, Nina. Sua voz era firme, mas carregada de dor. E o Guilherme? A voz dela quebrou, um fio de desespero entre os rugidos das criaturas. Ela tentou se virar, mas Jason segurou seu rosto com as duas mãos, forçando seus olhos a encontrar os dele. Ele sabia o que estava fazendo. Ele nos deu uma chance. Não a desperdice. Ele apertou a mandíbula, um gesto de contenção que escondia o peso de suas próprias palavras. Os dois dispararam para dentro da floresta, o som de galhos quebrando sob seus pés misturado aos guinchos furiosos das criaturas. A paisagem parecia se contorcer ao seu redor, as árvores retorcidas como se fossem sombras vivas tentando agarrá-los. O cheiro de podridão era sufocante, mas à frente, uma fissura luminosa pulsava como uma promessa de salvação. De longe, Guilherme observava enquanto os dois desapareciam na escuridão. Ele inspirou profundamente, tentando sufocar o arrependimento que o consumia. Mas antes que pudesse se mover, uma mão gélida agarrou seu ombro, tão fria que parecia congelar até sua alma. Que cena comovente! A voz de Eberhard soou como veneno escorrendo. Ele estava ali, sorrindo, seus olhos vermelhos brilhando como brasas. Acha que sacrificar-se por eles muda alguma coisa. Você é tão previsível quanto patético. Guilherme girou, sua lâmina já em mãos, mas Eberhard sequer piscou. As criaturas, recuperadas do clarão, avançaram, rodeando-o como uma onda inexorável. Guilherme atacou a mais próxima, sua lâmina cortando carne podre, mas havia muitas. Garras afiadas e dentes ensanguentados rasgavam sua pele. Ele gritava, mas não parava de lutar. Eberhard observava a cena com um misto de desprezo e diversão. Ele ergueu a mão, e as criaturas recuaram instantaneamente. Guilherme, agora de joelhos, respirava com dificuldade, o corpo coberto de ferimentos. Admirável. Você realmente acha que sua determinação significa algo? Eberhard inclinou-se, o rosto cruel a poucos centímetros do de Guilherme. Mas é isso que torna tudo tão divertido. Com um estalar de dedos, uma fenda negra se abriu no chão, emanando uma energia tão densa que parecia sugar todo o ar. Guilherme tentou se levantar, mas suas forças o traíram. As criaturas o arrastaram até a borda, e ele lutou com cada fibra de seu ser. Gosta de heróis, Guilherme? A voz de Eberhard era um sussurro perigoso. Então seja um. Morra como eles. As criaturas rasgaram o que restava de sua força, deixando-o à beira do abismo. Mas antes de ser jogado, ele encontrou os olhos de Eberhard, desafiando-o. Isso não é o fim. Sua voz era fraca, mas o suficiente para fazer o sorriso de Eberhard vacilar. E então ele caiu. A escuridão o engoliu, levando consigo seu corpo destroçado, mas deixando para trás algo mais profundo, uma promessa. O eco de suas palavras ficou suspenso no ar, uma advertência que reverberava entre as árvores. Eberhard ficou em silêncio, os olhos fixos onde Guilherme desaparecera. Por um momento, sua expressão mudou. O sorriso cruel deu lugar a algo mais sombrio, uma fagulha de incerteza que ele não admitiria. Interessante. Ele murmurou para si mesmo antes de virar as costas, a floresta sussurrando em resposta ao seu comando. Ao longe, Jason e Nina alcançaram a saída da floresta. Seus corpos estavam exaustos, arranhados e ensanguentados, mas era o peso invisível, o da perda de Guilherme, que os esmagava. Eles correram como se a própria morte os perseguisse, o som de seus passos abafado pelo eco da última visão de Guilherme sendo engolido pelas trevas.
Galhos baixos rasgavam suas roupas e pele, mas a dor física era insignificante. A adrenalina os guiava, queimando em seus músculos cansados como um fogo que não podia ser apagado. Guilherme, Nina sussurrou, sua voz quebrada. As lágrimas desciam por seu rosto em silêncio, mas os olhos dela, ainda fixos no vazio à frente, gritavam o que ela não podia dizer. Não precisava de confirmação, algo dentro dela sabia que ele não voltaria. Jason não respondeu. Sua expressão estava endurecida pela culpa, os lábios cerrados enquanto puxava Nina pela mão, forçando-a a continuar. Cada passo era como uma faca perfurando sua alma, mas parar era um luxo que não podiam se permitir. Ele nos salvou, murmurou Jason, a voz rouca. Vamos garantir que o sacrifício dele não tenha sido em vão. Nina engoliu em seco, sentindo algo diferente crescer dentro dela. A dor ainda estava ali, mas havia algo mais. Algo quente, feroz e implacável. Vingança. Finalmente, encontraram abrigo em uma pequena caverna escondida atrás de um emaranhado de árvores mortas. Jason sentou-se próximo à entrada, o olhar fixo na névoa que pairava sobre Islemoor como um véu de morte. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, que algo maior estava se movendo, algo que eles mal podiam compreender. Não temos muito tempo, disse ele, sua voz firme como a de alguém prestes a liderar uma batalha impossível. Antes que Nina pudesse responder, um som veio de trás deles. Era baixo, mas distinto, como passos leves. Ambos se viraram rapidamente, os corpos tensos, prontos para lutar. Mas quem emergiu das sombras foi Alexandra Galereto. Alta e esguia, sua presença era tão marcante quanto o estranho dispositivo em suas mãos, que pulsava com um brilho intermitente. Sem dizer uma palavra, ela fez um gesto para que a seguissem. Não temos outra escolha, disse Jason, após um breve olhar para Nina. A passagem pela qual Alexandra os conduziu parecia interminável, descendo até uma sala subterrânea. Lá, símbolos arcanos cobriam as paredes, e relíquias antigas estavam espalhadas como peças de um quebra-cabeça. O ar parecia mais pesado, carregado de um mistério palpável. Nina foi a primeira a romper o silêncio. Por que você não nos contou sobre Islemoor e sua conexão com a Corte Vermelha? A voz dela tremia, mas não de medo. Era raiva pura, alimentada pela dor. Ou sobre Guilherme? Você sabia, não sabia. Alexandra ergueu o olhar, sua expressão fria como gelo. Por que não era relevante até agora? Respondeu ela, com uma calma cortante. Não era relevante. Nina deu um passo à frente, o rosto tomado por fúria. Guilherme morreu. Ele morreu. E você sabia disso. Alexandra permaneceu imóvel, mas havia algo quase ameaçador na forma como o silêncio dela preenchia a sala. Ele fez o que precisava ser feito, assim como vocês farão. Sua voz era baixa, mas cada palavra parecia uma sentença. Jason, que permanecia calado, cerrou os punhos. Então somos apenas isca. Sua voz carregava mais do que raiva, era desgosto. Parte de algum plano que você decidiu esconder de nós. Alexandra suspirou, cruzando os braços. Vocês não são isca, nem vítimas. São soldados. Ela olhou para os dois, como se estivesse avaliando suas forças e fraquezas. Islemoor foi construída sobre um Nexus, um ponto de ruptura entre dimensões. E Guilherme, ela hesitou por um momento. Ele era uma peça incerta, mas sua escolha deu a vocês uma chance. E que escolha temos agora? Nina rebateu, os olhos faiscando de dor e fúria. Alexandra deu um passo à frente, a presença dela tão imponente que pareceu fazer a sala encolher. A única escolha que importa, lutar ou morrer. O silêncio caiu entre eles, mas não havia dúvidas. Jason e Nina sabiam que o que quer que viesse a seguir, seria o começo de algo muito maior, e muito mais sombrio. Na clareira central da ilha, o vento uivava como um aviso sombrio, envolvendo o ritual que se desenrolava com uma aura quase palpável de desespero. Criaturas deformadas rastejavam para fora das sombras, atraídas pela promessa de sangue e poder. No centro da cena, Eberhard se movia com precisão calculada, seus olhos brilhando como brasas enquanto desenhava símbolos intricados com o sangue fresco da garota de cabelos dourados. Seus murmúrios reverberavam no ar, uma língua antiga e esquecida que parecia corroer o silêncio. Com um gesto brutal, ele pressionou um cristal contra a testa da garota. A pedra reluziu por um momento antes de atravessar pele e osso, sua ponta pontilhando um brilho sinistro. O grito abafado da jovem ecoou, mas foi rapidamente engolido pelo crescendo do vento, como se a própria natureza conspirasse para ocultar a atrocidade.
Sua parte está feita, agora espere. A voz de Eberhard era carregada de uma malícia que tornava o ar ao redor mais denso. No instante seguinte, o altar começou a brilhar, uma luz vermelha pulsante irradiando de seus símbolos gravados. Um portal começou a se formar no centro, suas bordas tremendo como se a realidade estivesse sendo dilacerada. O céu escureceu, tingido de um vermelho profundo, enquanto uma chuva de sangue começava a cair, encharcando a terra com seu toque profano. Fissuras invisíveis começaram a se espalhar no ar, como rachaduras em um vidro invisível. No altar, o corpo da garota convulsionou de forma grotesca, veias negras surgindo sob sua pele pálida. Seus cabelos dourados ondulavam com uma vida própria, e quando abriu os olhos, eles brilhavam em um amarelo faminto, consumindo o mundo ao seu redor com uma fúria silenciosa. Eberhard sorriu, um sorriso carregado de perversidade. Que comece a diversão. Jason estava sentado no chão frio, suas costas contra uma estante de livros antigos que exalavam um cheiro de pergaminho envelhecido. Ele murmurava para si mesmo, repetindo palavras desconexas sobre o guardião. Nina observava à distância, inquieta, enquanto Alexandra, em silêncio, permanecia de pé perto da mesa do centro da sala, com as mãos cruzadas diante do corpo. Seu rosto era uma máscara de calma, mas seus olhos traíam um turbilhão de pensamentos. Jason, ela finalmente disse, sua voz cortando o ar com a precisão de uma lâmina. Você sabe o que realmente significa ser o guardião? Ou por que você foi escolhido? Jason ergueu os olhos para ela, seu semblante carregado de confusão. Ele não respondeu. Alexandra deu um passo à frente, cada movimento seu carregado de intenção. Você pensa que ser o guardião é um privilégio, uma bênção? Ela se ajoelhou diante dele, seus olhos encontrando os dele com intensidade. Deixe-me contar uma história. Jason e Nina se entreolharam, e Nina franziu o senho, mas permaneceu em silêncio. Alexandra se levantou e começou a andar pela sala, sua voz firme e carregada de gravidade. Há muito tempo, 12 pessoas, todas incrivelmente poderosas, sacrificaram suas formas físicas para criar a membrana, uma barreira entre nosso mundo e o outro lado. Elas não o fizeram por glória, mas porque sabiam que, se não o fizessem, as duas dimensões entrariam em colapso, destruindo tudo. Ao desistirem de seus corpos, deram origem à energia que se tornou a membrana. Ela parou e virou-se para encarar Jason. O guardião foi criado junto com essa barreira. Ele é o equilíbrio, o ponto de conexão. Não é apenas uma pessoa, é uma função, um dever. Você é o guardião, Jason, porque nasceu para isso. A membrana te escolheu. Jason engoliu em seco. O peso em suas costas parecia mais pesado, mais quente. Mas por que agora? Porque depois de tanto tempo. Alexandra fez uma pausa, sua expressão suavizando por um breve instante antes de endurecer novamente. Durante 2000 anos, o guardião não nasceu. Não sabemos exatamente por quê, mas essa ausência enfraqueceu a membrana, permitindo que o outro lado crescesse em força. Seu nascimento foi o primeiro sinal de que as coisas poderiam mudar. Mas, ela olhou para Nina, que agora parecia congelada em seu lugar. Você não está sozinho. Nina piscou, sua confusão se transformando em um misto de receio e curiosidade. O que isso tem a ver comigo? Alexandra caminhou até ela, sua presença ao mesmo tempo confortante e intimidadora. Você está ligada a ele, Nina, de uma forma que talvez nem a profecia compreenda completamente. Você possui um talento para magia que é inigualável. Sua força é ilimitada, mas também perigosa. Por isso, vocês dois foram reunidos. A membrana precisa de ambos para sobreviver. Vocês são duas faces da mesma moeda. Nina deu um passo para trás, balançando a cabeça. Então, tudo isso foi planejado. Você sabia? E o Guilherme? Ele era apenas uma peça no jogo de vocês. Alexandra não desviou o olhar. Guilherme era uma peça necessária. Ele ajudou a catalisar o despertar de vocês dois. Foi um sacrifício, sim, mas precisávamos desse risco. Jason se levantou, a raiva finalmente surgindo em sua voz. Isso não é justo. Você nos colocou nisso sem nos dar escolha. Alexandra aproximou-se dele, seus olhos queimando como brasas. Justo? Não há justiça em salvar mundos, Jason. Há apenas o que precisa ser feito. E agora cabe a vocês dois decidirem como usar esse poder. Porque, quer vocês aceitem ou não, o tempo está acabando. O peso do silêncio preenchia a sala como uma onda opressora, quase tangível, sufocante. Jason desviou os olhos de Nina por um momento, o olhar perdido.
tentando processar as palavras que ainda reverberavam em sua mente. Eles não eram apenas pessoas especiais com dons inexplicáveis, eram engrenagens em um mecanismo colossal, algo que mal conseguiam compreender. A responsabilidade que recaía sobre seus ombros era sufocante e inescapável. Nina também não dizia nada, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. Sempre havia sido assim com ela. Enquanto Jason tendia a se perder nos detalhes e nas emoções do momento, Nina encontrava uma força silenciosa em meio ao caos, mesmo que por dentro estivesse tão assustada quanto ele. Então, é isso, a voz de Nina rompeu o silêncio como uma lâmina. Somos peças de um tabuleiro que nem sequer sabíamos que existia. E agora temos que lutar contra algo que quer destruir nós todos. Isso parece surreal. Alexandra permaneceu encarando a lareira apagada, os olhos fixos, mas a expressão endurecida por uma mistura de dor e resolução. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro carregado de peso. Surreal não começa a descrever o que está por vir, Nina. Vocês não apenas fazem parte de algo maior. Vocês são o centro disso tudo. Principalmente você, Jason. Jason, que ainda tentava recompor seus pensamentos, ergueu o olhar. As palavras de Alexandra carregavam uma gravidade que o fazia se sentir pequeno e insignificante, mas também necessário, essencial. O que quer dizer? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas falhando. Alexandra finalmente se virou para eles. Sua postura era de uma líder veterana marcada pelas cicatrizes de batalhas que eles mal podiam imaginar. Seu rosto, agora iluminado pela luz têmula da lâmpada no canto, revelava a profundidade de sua preocupação. O outro lado não quer apenas destruir a membrana que separa nossos mundos, Jason. Eles querem você. Precisam que você alcance o auge do seu poder. Se o guardião for morto no momento em que estiver plenamente conectado à membrana, a barreira entre os mundos não apenas enfraquecerá. Ela colapsará. É isso que eles planejam. O choque percorreu Jason como uma corrente elétrica, mas ele não teve tempo de formular uma resposta. Alexandra continuou, sua voz ganhando intensidade. A Ordem, por décadas, pensou que poderia manter essa ameaça sob controle. Mas, ela hesitou, apertando os punhos. Guilherme provou ser mais do que um traidor comum. Quando vocês visitaram a sede da Ordem pela primeira vez, ele não roubou apenas documentos ou relíquias quaisquer. Ele levou o cristal da ira divina. O coração de Nina disparou ao ouvir essas palavras. Ela inclinou-se para a frente, os olhos arregalados. O quê? O que é esse cristal? Alexandra respirou fundo antes de responder. O cristal da ira divina é uma prisão. Dentro dele está aprisionado o espírito da ira de Deus, também conhecido por muitos como Lúcifer. Jason e Nina trocaram olhares de puro horror. Alexandra prosseguiu, a voz solene. Ele se fez carne uma vez e quase destruiu o mundo. Foi necessário que 12 guerreiros, os mais poderosos de sua época, unissem suas forças para aprisioná-lo. Quando isso aconteceu, a membrana foi criada para impedir que qualquer outra força sombria atravessasse para o nosso lado. Mas o cristal permaneceu aqui, escondido, protegido. Até agora, o quarto parecia encolher ao redor deles. Jason sentiu o peso da responsabilidade crescendo sobre si como uma tempestade iminente. Sua própria voz soou distante quando ele finalmente conseguiu falar. E eles querem libertá-lo. Alexandra assentiu lentamente. Sim. E, para isso, precisam de você. Seu despertar é a chave para quebrar o selo final que aprisiona o espírito. Se isso acontecer, ela não precisou terminar a frase. O terror em seus olhos dizia mais do que qualquer palavra. Nina ergueu-se de onde estava sentada, seus punhos fechados com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Sua voz tremeu, mas não de medo. Então, como os impedimos? Alexandra a encarou, sua expressão endurecendo. Havia um brilho de orgulho na maneira como ela olhou para Nina, mas também uma sombra de tristeza. Vocês precisam estar prontos para o que vier, porque o verdadeiro inimigo não está apenas do outro lado da membrana. Ele está aqui, entre nós, esperando o momento certo para atacar. E, quando isso acontecer, não haverá margem para erro. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas desta vez não era vazio. Era carregado de promessas, desafios e perigos que eles ainda não podiam entender completamente. Jason olhou para Nina, que respondeu com um pequeno aceno. Não havia mais volta. A luta estava apenas começando. Conseguiu sentir o suspense e a adrenalina dessa história. Aqui no Locran, cada episódio é uma nova porta para o desconhecido.
Se você curtiu, mostre seu apoio, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que adora mistérios. Lembre-se, o próximo capítulo chega às 7 horas e está recheado de novas surpresas. Então, prepare-se, porque o mistério nunca descansa. Até a próxima, aventureiro!